Esta A partir de agora, conferência será gravada agora. pronto, iniciamos. Boa noite a todos. Eu estou até um pouco emocionado, vendo já 74 pessoas aqui, não param de chegar mais colegas candidatos para esse nosso primeiro evento de estímulo à participação do nosso livro Construções 7, né, que estará na sétima edição no ano que vem. Vejo aqui muitas pessoas que já participaram dos livros anteriores, já submeteram trabalhos anteriormente, tiveram trabalhos publicados. Eu acho que sabem, né? Primeiro, o quanto é estimulante, o quanto é bom escrever um trabalho, ter esse trabalho aceito ou não, participar desse processo de escrita de um trabalho psicanalítico. Então, esse é o nosso primeiro evento para estimular todos vocês que escrevam para o livro Construções 7, que no congresso do ano que vem, o nosso congresso ABC será lançado. E como é novidade, né? Vocês já devem ter ficado sabendo através da nossa carta convite, todos os trabalhos que forem aceitos para publicação e que forem publicados estarão automaticamente concorrendo ao prêmio Virginia Bicudo, que dá uma premiação em dinheiro para os 3 primeiros colocados. Então, sem falar muito mais, porque eu acho que o apresentador hoje aqui dispensa qualquer tipo de apresentação, Bernard Miodownik, da Sociedade Brasileira de Psicanálise aqui do Rio de Janeiro, diretor científico da FEBRAPSE, ex-editor da revista Trib, que é a nossa revista aqui da Sociedade Brasileira. Uma pessoa, um analista que já teve trabalhos premiados em congressos, tem essa experiência de escrever e de estar em contato com artigos, né, científicos, psicanalíticos, e que hoje gentilmente vai falar para a gente e vai fazer essa oficina conosco. Eu peço, por favor, que as pessoas mantenham os microfones desligados, por favor, durante a apresentação do Bernard. Quando ele encerrar, a nossa colega Juliana Zambonetti, a nossa diretora de comunicação, vai coordenar aqueles que quiserem fazer perguntas. Por favor, coloquem o nome no chat e a partir daí a Ju vai fazer essa coordenação das perguntas. Tá bom? Bernard, a palavra está com você e eu vou projetar a apresentação do Bernard. Já pode até deixar logo o primeiro slide de início. Tá. Bom, primeiro, boa noite a todos. Queria agradecer o convite da ABC. Tem como aumentar, Guilherme? Foi. Ótimo. Tá certo? Assim tá bom. Ótimo, tá bom. Queria agradecer esse convite que veio através do Guilherme, que também é membro em formação da minha sociedade, a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Agradecer a Aline, a presidente, Juliana, que também de Curitiba, que está também coordenando a reunião, né? Eu coloquei esse título, conversando com a ABC sobre escrita psicanalítica, quer dizer, apresentar mesmo, tentar uma conversa um pouco mais elaborada, obviamente. Até porque existe também muita coisa escrita, né, sobre escrita psicanalítica. Então, eu também não apresentei, não trouxe uma coisa muito sistematizada, mas algumas ideias também de outros autores, para que mais ou menos vocês possam, já que é até o primeiro evento, situar um pouco vocês e que vocês organizem um pouco o pensamento de vocês. Pode passar o próximo? O próximo slide, Guilherme, por favor. Espera aí que tá, apertei. Pronto. Eu já deixo aqui duas referências que depois vocês podem pegar, de duas revistas. Quer dizer, a Trib, tem uma Trib específica sobre escrita psicanalítica e o Jornal de Psicanálise da Sociedade de São Paulo. Tem bons artigos ali, artigos variados, quer dizer, alguns desses artigos, inclusive, eu vou citar aqui, né? Então, o próximo, por favor. Bom, então fica a pergunta, né? Por que escrever, né? Então eu elenquei aqui, né? Elenquei, essa palavra assim é meio esquisita, mas eu coloquei aqui várias motivações, várias razões para se escrever, né? A primeira que apareceu é obrigação, né?
Quer dizer, como vocês são membro em formação, quer dizer, a gente pensa, por exemplo, na obrigação dos relatórios, obrigação de trabalho de final de curso, mas eu coloquei, tem uma setinha azul, não ficou muito bem no fundo azul, que depois eu até coloquei obrigação e compromisso, e eu acho que isso, eu acho que deve fazer parte da nossa identidade, na verdade, eu acho que esse início dá toda o fecho, eu acho que dá apresentação também. Porque é importante que obrigações se tornem compromissos. Quer dizer, seja um compromisso com a própria formação, um compromisso com a instituição, um compromisso com colegas que precisam saber o que você está pensando, e um compromisso também com o paciente, né? Eu acho que esse compromisso, a escrita, de certa forma, não. A escrita é um compromisso que a gente assume com a psicanálise, inclusive. Então, sempre está em jogo algumas coisas, como, por exemplo, necessidades narcísicas, né? Necessidade de afirmação, a pessoa que quer mais exibicionista, quer dizer, tem esse aspecto, né? Tem as necessidades objetais, né? Objetais que eu falo de relações de objeto. Quer dizer, você ser reconhecido, ser amado, ser bem avaliado, né, nas apresentações, no relatórios. Às vezes até, eu estava pensando, até ser mal avaliado. Por exemplo, se a gente pensa em Freud, quer dizer, Freud tinha uma necessidade imensa, quer dizer, de ser reconhecido pelos pares dele. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que havia coisas que ele iria apresentar, que ele iria falar, que muito provavelmente ele não seria bem avaliado. E nem por isso, quer dizer, ele deixou de apresentar, ele não recuou, né? Então, às vezes, você saber que vai enfrentar certas oposições, seja de um grupo teórico diferente, seja de pessoas que, por exemplo, resistem à psicanálise, isso pode ser, vamos dizer assim, ter um bom objeto interno situado, que faz uma avaliação e você já vai para uma determinada apresentação mais ou menos preparado para debater, né? E eu acho que isso daí é muito importante. Outro ponto, elaborar transferências do paciente, elaborar as transferências com nossos próprios analistas e com o supervisor, tudo isso está envolvido nos trabalhos que a gente faz. Até mesmo que seja numa pequena escala, muito depois que a gente termina a formação. Ainda assim, essas coisas ainda permanecem presentes. O Manuel Berlink, que é um dos artigos que tem na Trib, ele fala, inclusive, que o Freud ele trabalhava o dia inteiro e escrevia à noite. E que, na opinião dele, o Freud escrevia à noite exatamente para elaborar todas as transferências dele com os pacientes. Quer dizer, eu penso que aí é o ponto seguinte, eu acho que não é elaborar somente as transferências, é elaborar as contra-transferências, né, que para Freud não deveriam aparecer, isso vocês já devem saber, numa análise. Quer dizer, isso, se a contra-transferência aparece, seria alguma coisa patológica, algum problema emocional do analista que deveria ser tratado. Então, eu acho que esse escrever à noite do Freud, eu imagino que devia ser um pouco aquela tal continuação da autoanálise dele, né? Eu acho que... E se vocês prestarem atenção, vocês que já tentaram escrever ou já escreveram alguma coisa, quer dizer, a escrita tem um pouco disso, um pouco de autoanálise também, porque é à medida que você vai elaborando todas essas questões, né? Por exemplo, elaborar um ponto cego ou uma dificuldade na relação analítica. Isso mais adiante eu vou falar, mas também, muitas vezes, claro, o que motiva a nossa escrita, às vezes até de uma forma inconsciente, é alguma dificuldade que nem a gente está percebendo. E às vezes a gente escreve ou a gente apresenta para que alguém diga para a gente, né? Muitas vezes, exatamente quando já terminamos a formação, que aí não tem o supervisor, não tem os seminários clínicos. Então, muitas vezes essa escrita serve para que a gente apresente algo para que alguém dê um retorno para a gente.
Escrever também para aprender, para ensinar, para pensar, para compartilhar conhecimento. Quer dizer, tudo isso faz parte da escrita, né? O pensar, por exemplo, eu até separei aqui uma citação do Ogden, que está num desses trabalhos. Ele diz o seguinte: certos autores escrevem o que pensam, já outros pensam o que escrevem, parecendo até que esses últimos exercem o pensar durante o próprio ato de escrever, como se os seus pensamentos brotassem da conjunção da caneta com o papel. Eu achei essa citação muito bonita, muito interessante, porque isso daí também eu vou falar mais adiante, é essa escrita, que eu diria a escrita da alma, né? Quer dizer, a caneta, o papel, no nosso caso agora, muitas vezes, o teclado do computador, né? Compartilhar conhecimento, a ciência, e aqui um ponto importante, separar. A gente também escrevemos para gradativamente podermos nos separar dos nossos analistas, supervisores, né? Eu acho que adquirindo uma identidade própria, tornar-se psicanalista. Talvez vocês conheçam um trabalho muito interessante que o Ogden escreveu junto com Glenn Gabbard, que se chama exatamente isso, tornar-se psicanalista. E nesse trabalho, eles mostram exatamente que o tornar-se psicanalista foi esse momento em que eles foram realmente podendo ter uma identidade própria como psicanalistas. E aí eles mostram o que vai os diferenciando dos analistas e supervisores que eles tiveram. Se vocês tiverem a oportunidade de ler esse trabalho, ele é muitíssimo interessante. Testemunho, né? Eu acho que o testemunho também, a gente quer escrever para dar um testemunho do nosso trabalho, do ponto que a gente está, né? E também, eu acho que não menos, prazer, ter prazer de escrever, criar, ser criativo. Eu acho que exercer a criatividade através da escrita, quer dizer, isso é muito pessoal, não é um prazer assim eufórico. Eu acho que é um prazer muito difícil, mas é um prazer que vem assim quando se consegue aquele bem a ideia do princípio do prazer no sentido do alívio do desprazer, quer dizer, é aquela dificuldade de criar, de fazer um trabalho e de repente você vê aquele trabalho se configurar na sua frente, quer dizer, aquilo dá um alívio, quer dizer, é um desprazer que se vai, né? E o prazer que você tem de ver a sua própria criação, geralmente uma criação, muitas vezes, muito dolorosa. Talvez tenha alguns autores que seja algo menos doloroso, né? Mas para a maioria é doloroso, mas é prazeroso. Eu, por exemplo, quer dizer, eu às vezes assim, o fato de eu conseguir, de repente, ler uma frase, aquela frase não está boa, eu consegui fazer uma modificação gramatical que seja, ou até o pensamento psicanalítico daquela frase ficar mais claro, para mim me dá uma satisfação imensa. Quer dizer, eu acho que é difícil, é algo que toma a mente da gente, mas eu acho que quando essas coisas acontecem, eu acho que é sim extremamente prazeroso. Então, eu coloquei ali isso, né? Escreve-se sempre para um outro, né? É para o analista, é para o supervisor, é para a instituição, é para um editor, para um leitor, para os amigos, para os inimigos também, né? E principalmente também para os objetos internos, né? Quer dizer, o que nós fazemos, a transferência que nós fazemos para os nossos analistas é uma transferência dos nossos objetos internos, né? Então, se é a transferência para o supervisor, claro que estamos fazendo também todo escrevendo também para os nossos objetos internos. E quem não escreve? Quer dizer, é uma pergunta, porque, por exemplo, há colegas que terminam a formação e nunca escrevem mais nada, né? Pelo menos nunca apresentaram mais nada, se escrevem de uma forma muito
muito solitária, né? Volta um pouquinho ainda, Guilherme, por favor. O meu pensamento é que se essas pessoas mantêm esse outro dentro delas, seja frequentando as reuniões científicas, seja trabalhando, procurando supervisão, quer dizer, essa escrita imaginária eu acho que se mantém. Eu estava até pensando que talvez muitas das formações que as pessoas interrompem, membros de sociedades que depois se desligam, eu penso que talvez um dos motivos seja que esse outro psicanalítico se perdeu. A pessoa perdeu essa referência, aquilo não representa mais, né? Por exemplo, eu me lembro de pessoas assim, que saíram da sociedade e foram fazer, quer dizer, entraram para outro tipo de formação não psicanalítica, inclusive. Quer dizer, perderam esse outro, né? Eu acho que isso daí foi um processo aí muito pessoal e talvez isso que eu falei da individualidade, da individuação, né? Seja isso, seja procurar um outro que esteja mais relacionado consigo mesmo. Pode passar o outro, por favor, Guilherme? Então, eu separei, dentro disso que eu estou falando, 2 trechinhos. Um do Britton, analista da Britânica. Acredito que as várias etapas da escrita estabelecem o diálogo com um triângulo edípico e evocam fantasias e ansiedades a ele associadas. Num primeiro momento, há um diálogo com os objetos primários para acolher ou não as ideias imaginárias ou o impulso criativo. Depois, há o diálogo com o público imaginário, que é a contraparte do objeto parental interno, que ele ansiou impressionar ou convencer. Esse espectador não participante é o terceiro, o outro, membro do triângulo edípico, um trio que inclui self, objeto e o outro. Eu acho que está bem dentro disso que eu estava falando, né? A outra, por favor, Guilherme. Também, num desses trechos, essa colega Vera Regina Fonseca, eu acho que é de São Paulo, todos concordam que para o psicanalista escrever é importante, mas também pode ser uma tarefa pesada. Escrever certamente é pensar uma forma específica de pensamento, é recriar, organizar, descobrir aspectos que nos passaram despercebidos do nosso próprio trabalho. Quer dizer, isso, como eu falei, pode ser que a gente, na hora que está escrevendo, se dá conta, isso é muito comum, ou estamos na expectativa que apareça esse outro que nos diga algo que não estamos podendo ver. Também é se engajar numa conversa com o nosso interlocutor interno, o que demanda o exercício de se posicionar no lugar do leitor. Um exercício de geometria espacial, no qual criamos linhas entre as posições de 3 pontos diversos. O autor, o interlocutor interno e o leitor. Você vê que sempre tem essa tríade, né? A semelhança do espaço triangular descrito por Britton ao se referir à situação edípica, né? Foram 2 trechos que eu selecionei que eu acho que representam muito bem isso que eu estava falando. Eu estou representando bem o que eles estão dizendo, né? Porque vieram assim bem antes. Bom, o próximo, por favor. Bom, dificuldades para a escrita. Aquilo que eu falei do porquê escrever, todas aquelas opções, todas estão sempre presentes na escrita, em maior ou menor grau. Claro que se você, por exemplo, tiver a predominância das suas necessidades narcísicas, vai ser um sofrimento imenso, porque a necessidade narcísica, ela geralmente aparece de uma forma arrogante, a pessoa tem dificuldade de aceitar críticas, aceitar a frustração. Então, esse aspecto realmente vai trazer um grande sofrimento. Quer dizer, então, o que vale naquilo tudo é exatamente quais são os itens predominantes. A gente espera que os itens predominantes sejam aqueles mais amadurecidos, necessidades objetais, pensar, criar,
transmitir conhecimento, né? Então, esses fatores inconscientes estão sempre intervindo na escrita, né? Sejam fatores inconscientes, quer dizer, relacionados a características de personalidade, quer dizer, por exemplo, alguém que tenha, vamos dizer assim, o narcisismo mais exacerbado, mas tem uma certa consciência disso, facilita bastante, né? Já é alguma melhora. Então, mas esses fatores estão sempre presentes, né? Seja questões mais atuais, quer dizer, uma discussão que você teve recente com algum colega a respeito de alguma discordância teórica ou alguma discordância na maneira de abordar a clínica, né? Então, essas questões estão sempre bastante presentes. Essas duas outras seguidas, elas mais ou menos elas se equivalem, né? Colocar em forma comunicativa, compreensível, objetiva, entre aspas, experiências subjetivas. Quer dizer, essa que é, por exemplo, uma dificuldade muito específica da psicanálise. Quer dizer, porque você está falando de experiências que são basicamente subjetivas. Então, como colocar isso de uma forma comunicativa, compreensível, que uma outra pessoa possa, pelo menos, perceber o que é que você está querendo dizer. E é o que vem a seguinte: o aspecto narrativo da teoria psicanalítica imbricada com a clínica psicanalítica. Quer dizer, a clínica psicanalítica funciona. Tensão flutuante, estados de sonho, espaço transicional. Então, quer dizer, a experiência que nós temos, quer dizer, de transmitir algo que acontece numa análise, ela vai aparecer de uma forma narrativa. O Renato Mezan até faz uma distinção entre uma exposição argumentativa e narrativa. Ele diz que quando você está colocando mais os aspectos teóricos, isso é mais argumentativo. Enquanto que quando você traz experiência clínica, seja vinhetas, seja um processo mais prolongado, mais amplo, né? Então, isso seria a forma narrativa, né? Então, basicamente, a psicanálise ela funciona de uma forma narrativa. Isso não é fácil. Eu vou fazer até um método comparativo. Muitos de vocês já devem ter lido, já devem ter aprendido alguma coisa sobre física quântica, teoria da relatividade. Quer dizer, como é difícil explicar essas duas teorias. Quer dizer, por quê? Porque, primeiro, elas fogem da nossa lógica habitual. Você tem que raciocinar dentro de uma lógica que não é a lógica na qual nós fomos emocionalmente e cognitivamente formados, né? E a física quântica e a teoria da relatividade, quer dizer, elas são fórmulas matemáticas, né? Einstein e os físicos são fórmulas matemáticas. Quer dizer, fórmulas matemáticas aparentemente são objetivas, mas fórmulas matemáticas são símbolos para representar alguma realidade. Quer dizer, e uma realidade muito diversa daquilo que a gente conhece, né? Assim como, quer dizer, a relação analítica, ela acontece numa realidade muito diferente do que a nossa realidade do dia a dia, a nossa realidade social. Ela tem realmente um formato, quer dizer, uma realidade bastante distinta, né? Então, isso daí é uma dificuldade, sim, para a escrita e requer um aprendizado grande nesse sentido. A outra, por favor, Guilherme. Então, dificuldades para a escrita, né? Eu coloquei aqui isso, né? Conflitos com a prática clínica, a psicanálise institucional, conflitos com a academia, psicanálise institucional, né? Psicanálise institucional, ela tem um modelo de formação, varia, mas mais ou menos ela tem algumas coisas básicas: análise, supervisão, seminários, né? E isso, por exemplo, é bastante diferente
por exemplo, quando chegamos a uma formação com uma prática diversa, né? O tipo de trabalho que fazemos, muitas vezes institucional, quando não institucional, ainda é um trabalho que, a princípio, pode ser mais psicoterápico. Então, isso cria um conflito importante para a escrita. Primeiro, porque alguns vão se sentir com uma necessidade de se modelar a escrita instituída. E sim, se você vai apresentar um relatório de um caso, tem uma escrita instituída, isso não tem dúvida, né? Mas isso pode se tornar um problema se você começar a confrontar isso com a sua prática do dia a dia. Então, isso cria uma dificuldade, quer dizer, tanto no sentido da pessoa vai querer se adequar logo e vai ficar uma coisa fake, né? Fake, um falso selfie, né? Um falso selfie modelar, como também entrar, vamos dizer assim, inconscientemente numa rixa, num conflito com esse outro modelo. Quer dizer, isso cria um conflito interior que pode acabar atrapalhando essa situação. Eu vou falar um pouco, quer dizer, eu achei que era interessante eu falar como isso daí surgiu, quer dizer, na minha experiência pessoal. Quer dizer, eu vim da psiquiatria, né? A minha formação foi uma formação psiquiátrica, quer dizer, médico psiquiátrica, mais psiquiátrica, né? E um dos primeiros trabalhos que eu sempre entrei, inclusive, quer dizer, sempre com interesse muito grande em pacientes graves, trabalhar com psicóticos, né? Isso daí sempre foi uma área do meu interesse, exatamente, quer dizer, por conta dessa minha história, né? Essa minha história, vamos dizer assim, profissional. Tem coisas também da minha história que sempre entram, né? Mas basicamente dentro desse sentido, eu procurei isso. E um dos primeiros trabalhos que eu publiquei era uma revista que durou 2 ou 3 números, que as duas sociedades do Rio fizeram, era Revista de Psicanálise do Rio de Janeiro, era um nome assim. O meu primeiro caso oficial que eu fiz, o meu supervisor era um caso bastante complicado, né? Uma pessoa com, eu acho que com um quadro bastante grave, né? E aí ele me deu para eu ler o William Reich, né? A Análise do Caráter, né? E aquilo para mim foi ótimo, porque era assim o tipo de trabalho com o tipo de paciente que eu queria, eu tinha muito interesse, né? E principalmente, né, o que ele falava da couraça caracterológica. Isso eu achei um termo assim genial, né, que ficou um termo esquecido, até porque Reich, enfim, foi embora, saiu da psicanálise, foi procurar um outro, né, o que eu estava falando no início. O outro dele foi um outro ali corporal, enfim, algum outro que não era tanto, apesar dele ter mantido sempre alguma ligação muito grande com a psicanálise, né? E aquilo para mim, quer dizer, foi muito bom. E eu também depois me interessei muito pelos trabalhos do Otto Kernberg, né? O Otto Kernberg que falava, quer dizer, que esses pacientes mais graves você não faz uma psicanálise no sentido clássico, né? Quer dizer, uma psicanálise que ele inclusive chama de psicoterapia expressiva. Reparem no nome, né? Que é exatamente para o trabalho com pacientes muito graves, principalmente os transtornos de personalidade borderline. E eu me interessei e tentei sempre juntar, e é uma dificuldade, porque, vamos dizer assim, o modelo oficial, de certa forma, ele colocava isso um pouco de lado. Fica muito uma ideia, não, isso talvez não seja psicanálise, né? Então eu tive todo um trabalho de escrita, de apresentar trabalhos. Nós tivemos lá na sociedade um departamento
de investigação psicanalítica das psicoses, que nós fizemos vários simpósios com trabalhos publicados, e isso daí, vamos dizer assim, foi, quer dizer, exatamente formas de eu poder elaborar esse conflito, de tornar isso, quer dizer, cada vez, pelo menos, que tivesse participando da minha identidade psicanalítica, né? Isso deve estar aparecendo muito também, porque atualmente isso não era muito comum na minha época. Chegam muitas pessoas para se formar que já têm mestrado, doutorado, que estão investidas numa carreira universitária, né? Isso hoje é bastante comum. Era mais raro na minha época. Então, isso eu imagino que crie conflitos, e crie conflitos importantes, né? Mas eu acho que, por exemplo, por um lado, talvez seja uma vantagem que esse mesmo percurso que eu falei agora em relação aos pacientes graves, talvez seja um percurso que exatamente quem tem esses trabalhos da academia, a academia, por exemplo, é uma escrita completamente diferente, né? O que se exige na escrita da academia é diferente. Isso daí é curioso, virou uma complicação para a psicanálise. Porque, por exemplo, as revistas das sociedades, é importante que elas sejam indexadas. E a indexação, ela é baseada em critérios da academia, critérios universitários. Então, isso é... Alô? Perdeu o som? Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, Bernardo. Eu estou te ouvindo. Alô? Oi, Ouvindo? Bernardo. Estou te Ah, tá. ouvindo. Porque eu achei que tinha. O colega ali fez como se não estivesse ouvindo. Bom, então a academia, quer dizer, ela faz um tipo de exigência, hein? Ela faz um tipo de exigência que para as revistas é uma complicação. Para a nossa tribo lá, que tem lá uma classificação bem pequena, que tem uma classificação bem pequena, quer dizer, para a nossa tribo, às vezes, para a gente conseguir artigo, começa a ter uma dificuldade, né? Então, a gente sempre começou a pensar sobre até essa possibilidade, não ocupar tanto com essa coisa de declaração, mas tem a realidade, mas que tem. Você está indo agora, esse preparo acadêmico, eu acho que vai poder resolver melhor essa relação com a psicanálise institucional. Porque, por exemplo, eu vejo alguns colegas, quer dizer, meus, que começaram a formação comigo e que se dedicaram mais, investiram mais na carreira universitária. Então, por exemplo, aparecem muito pouco na sociedade, né? Quer dizer, eu acho que também acaba o investimento, a libido acaba se dirigindo para aí, porque eu acho que é um pouco essa história. O outro acaba não sendo o mesmo, né? Mas vamos adiante. Assim, só um minutinho. Aqui eu coloco a aquisição da identidade do analista, caminho de amor e dor. Quer dizer, a escrita é isso, é você ir aos poucos adquirindo, quer dizer, essa identidade, né? Eu acho que se eu comparar, quer dizer, as coisas que eu escrevia, quer dizer, há anos atrás com agora, é bastante diferente. Que bom, né? Se tivesse igual, ia ser uma complicação. Mas isso mostra, não é só porque eu mudei, aperfeiçoei o estilo, a escrita, estou conhecendo mais, tenho mais experiência. Eu acho que a minha identidade, ela também vai se firmando, e nós estamos sempre, de alguma forma, firmando a nossa identidade de psicanalista. Eu acho que isso daí é muito importante no aspecto da escrita. Seja a escrita real, né? Que vocês aí já querem se empenhar aí para escrever os trabalhos lá para a ABC, para apresentar trabalhos no Congresso, concorrer ao prêmio. Tem um prêmio que é só para membro em formação, hein? Além do prêmio da ABC mesmo, ainda tem um prêmio só para quem é em formação. Então, vocês já vão se preparando para isso. E eu acho que essa identidade é muito importante. Vamos adiante um pouquinho. Bom, eu fiz aqui um pequeno
ideia, composição da escrita, né? Primeiro, a gente tem que ter um objetivo, né? O objetivo é um desenvolvimento teórico, ou apresentar uma sessão, ou apresentar um processo psicanalítico, ou uma correlação teórico-clínica, ou uma ideia nova, né? De repente aparece assim na mente, onde havia id se faça ego. Aí você se impacta com essa ideia, opa, vou escrever sobre isso. Aí você tem que tratar de desenvolver, primeiro ver da onde surgiu isso, né? Então, e depois começar a desenvolver essa ideia. Aí depende. E também conte o seguinte, você começa às vezes a escrever um trabalho e de repente a escrita começa a ir para outro lugar. Isso é uma coisa que alguns escritores de ficção dizem, né? Que você começa a escrever e o personagem começa a te levar para outro lugar. Você tinha um plano para aquele personagem, mas o personagem começa a adquirir vida própria e te leva para um outro lugar, né? Então, quer dizer, primeiro o objetivo. Saber que o trabalho vai ter um narrador, né? Só que esse narrador, ele também é personagem. Porque quando você narra um trabalho, quer dizer, quem está lendo vai saber o que você lê, como é que você articula os conceitos e correlaciona com a clínica, como lida consigo próprio numa relação analítica, como expressa as próprias emoções. E aí eu até faço a pergunta, toda escrita psicanalítica é autobiográfica? Toda escrita é autobiográfica? Quer dizer, eu acho que de alguma forma é. Se você pergunta a um escritor de ficção, ele vai dizer que não, que sim, tem uma coisinha aqui, outra ali que é autobiográfica, mas não, que ele imaginou alguma coisa, né, que é fora. Freud não iria aceitar isso de jeito nenhum, né? Eu até aqui coloquei como exemplos ilustrativos uma visita ao museu, né? Um autor vai escolher, por exemplo, aquele quadro do museu e vai descrever o quadro e falar o que achou, como é que é, a maneira como o pintor utiliza as cores, quer dizer, isso pode ser uma forma. Uma outra pessoa pode se preocupar mais com a relação daquele quadro com o ambiente e dizer, puxa, por que todo mundo vem? A primeira coisa que faz é tirar fotografia com o celular do quadro e vai apreciar o quadro só em casa na fotografia e não consegue apreciar naquele momento. Então, cada ponto de vista, cada escolha diz algo a respeito, vamos dizer assim, de você mesmo, né? Quer dizer, por exemplo, aí eu falei até um exemplo, Freud e o Moisés de Michelangelo, né? Freud escreveu um artigo sobre Moisés de Michelangelo, que está lá na Catedral de São Pietro de Vicine, em Roma, né? Aí, quando eu estive lá, e a gente sempre vai nos lugares ver aquele lugar que o Freud foi, né? Então, a gente tem essas peregrinações, né, que temos aí com a psicanálise, né? Aí eu falei, por que o Freud... Eu falei, não, eu não posso, se eu for olhar o que o Freud olhou, eu não vou apreciar a estátua, não adianta, né? Até porque era diferente, agora tem uma fita separando uma distância, o Freud, pelo descrito, Freud olhava e ia lá, olhava de perto, pegava detalhes, né? Então, cada um tem a sua história, quer dizer, eu já estou satisfeito que eu vim onde o Freud veio, aqui isso já está bom para mim. Pô, o resto deixa eu apreciar. Então, são escolhas, né? E depois a terceira parte, que é a comunicação, que é a técnica de escrita propriamente dita, né? E aí você tem como iniciar a construção da linguagem que expresse os aspectos subjetivos e emocionais. E isso daí, por exemplo, o uso das palavras, pontuações, encadeamento temático, tudo isso parece que é só, vamos dizer assim, uma técnica redacional, mas não é. Quer dizer, às vezes você pode, por exemplo, querer causar um impacto no leitor, começando direto com uma vinheta clínica. Vocês já devem ter lido, muitos artigos começam assim. A vinheta clínica, aquilo já quem lê, opa, o que é isso? O
que esse autor está querendo dizer com isso? Então, a forma como você encadeia, como você mostra, como você, por exemplo, num relatório, você pode apresentar várias sessões e depois fazer um comentário geral. Ou você apresenta uma sessão e faz um comentário. Quer dizer, cada forma dessas, eu acho que vai falar um pouco de você, mas vai falar também algo que você quer comunicar da subjetividade. Quer dizer, eu acho que é bom estar atento, é bom estar atento que, por exemplo, a pontuação que você usa, a maneira como você coloca as aspas, né? Um desses trabalhos, né? O que eu escrevi, o Ódio Mortal, que foi um dos trabalhos que foi premiado, tem uma vinheta clínica, né? Que o paciente diz assim, né? Aí que eu digo, quer dizer que sentiu saudade então, né? Que para aquele paciente expressar que tinha sentido saudade, só que era do cachorro que foi com a namorada. Ele não conseguiu falar saudade da namorada, mas ele chegou é, é, ele disse assim, não, estou sentindo falta do cachorro. Aí eu falei, quer dizer que está sentindo saudade. Que dia? Sentindo saudade. Um grifo, no pior, e botei grifo meu. Quer dizer, eu quis chamar atenção para esse trecho, quer dizer, porque esse trecho que o paciente estava dizendo, eu queria representar alguma coisa que era específico da relação ali. Então, tudo que você escolhe, eu acho que você está fazendo tentando com isso mostrar a subjetividade da situação, né? O próximo, Guilherme, por favor. Bom, então eu vou falar aqui uma coisa aqui que eu de vez em quando invento aqui umas coisas, né? Os estados da mente na escrita. Então eu pensei primeiro os vínculos eróticos com o texto, né? Quer dizer, não é escrever histórias eróticas, pode ser também, mas o que eu falo dos vínculos eróticos, quer dizer, são formas de você se aproximar do texto. Por exemplo, apaixonamento e amor à primeira vista. Quer dizer, aquele que você se escreve e se empolga com o texto, né? E fica empolgado e já quer logo apresentar. Isso, por exemplo, é um problema para quem é editor, como eu fui durante um tempo da Tribe, ou avaliador, que às vezes da RBP, que às vezes já aparecem os trabalhos. Vocês me desculpem se aconteceu aí com algum de vocês, né? Mas eu vou falar, e eu acho que eu não vejo nada de mais nisso, né? Quer dizer, são trabalhos que claramente é um trabalho de conclusão de curso de graduação, de psicologia, por exemplo, que a pessoa usou a teoria psicanalítica, que está muito bem feito para um trabalho de conclusão de curso. Mas dá a impressão que o autor ou a autora se apaixonou de tal forma, como deve estar se apaixonando pela psicanálise, que aí ele manda para o editor. Aí você lê, realmente não dá, não dá para publicar, é diferente, né? É um estilo diferente, né? E eu sempre faço questão, eu reprovo assim com dor, né? E sempre faço questão, espero que o autor ou a autora não perca esse estímulo, isso é muito importante, mas precisa aperfeiçoar um pouco mais a escrita para publicação, né? Mas isso é que às vezes é isso, porque isso a gente aprendeu com Freud, não existe amor à primeira vista, né? Amor sempre é à segunda vista, amor à primeira vista sempre é uma relação narcísica, né? Então, como é algo que está no momento, em termos para publicação, enfatizando, como eu falei lá no início, a relação narcísica, quer dizer, eu acho que isso vamos dizer assim, precisa de um pouco de crítica, né? Crítica para aprender. Eu acho que tudo isso que eu estou tentando comunicar para vocês. Uma outra forma é isso, é fazer a corte do objeto desejado, né?
quer dizer, faz a corte, quer dizer, como naqueles filmes antigos, e não progride. Quer dizer, isso daí geralmente às vezes tem a ver com alguma dificuldade interna, alguma dificuldade de escrever. Nos relatórios, quer dizer, vários trabalhos vocês vão ler, que é muito comum, isso que eu estava falando da identidade, né? Quer dizer, o medo do tornar-se psicanalista, quer dizer, tornar-se psicanalista por conta própria. Ter que começar a fazer um trajeto que você vai estar com esses outros, mas é com você mesmo. Quer dizer, você é de uma forma diferente. Você é que vai dar, vamos dizer assim, o tom, o modelo de caminho que você vai fazer, né? E por último, esse que eu acho que é o estado que eu entendo que é o mais adequado, é o da intimidade envolvente. Era um técnico de futebol, daqueles meio folclóricos, que ele tinha uma frase que era muito boa. Goleiro do meu time tem que dormir com a bola. Quer dizer, o que ele diz? Que o goleiro ele tem que ter uma intimidade tal com a bola, tem que dormir com ela, tem que se envolver com ela, para que ele possa, no dia do jogo, até se dirija a ele, né? Essa é a intimidade envolvente. E isso, quer dizer, eu vejo assim, quer dizer, como algo que, quando você está escrevendo, você entra nessa intimidade envolvente, quer dizer, o trabalho começa a tomar conta de você. Quer dizer, então você, por exemplo, acorda, e às vezes acorda, peraí, aquela frase não está legal. Ou, peraí, eu acho que eu deixei de falar sobre isso daquele paciente. Quer dizer, então essa intimidade envolvente é isso, você está dormindo com a bola, né? Então você está almoçando, às vezes você está atendendo e no meio do atendimento aparece um flash do trabalho, né? Quer dizer, claro que você vai ver isso dentro da situação contratransferencial, mas às vezes não, às vezes você está tão envolvido que às vezes você pode se afastar um pouco, né? Então, mas esse eu acho que é o estado ideal. O estado ideal da escrita é esse, quando você está nessa intimidade envolvente, dormindo até com a bola. Às vezes você fica meio incomodado, poxa, que agonia, isso é o tempo todo, mas é bom, porque isso vai permitir você modificar, né? Modificar o seu estado, né? E tem esse aqui, estado de expectativa. Esse foi o Mezan que citou, quer dizer, um termo, né, desse Arthur Koestler, né? Arthur Koestler escreveu Zero e Infinito, é um autor antigo, né, um autor não psicanalítico, né? Que ele tem um livro sobre arte que ele fala do alerta relaxado. Quer dizer, você está escrevendo um trabalho, você está em estado de alerta, mas é importante o estado de alerta relaxado, né? Quer dizer, não o estado de alerta de tensão, que esse estado de alerta relaxado, ele de alguma forma ele vai servir quase como um atrator, um imã, para que os pensamentos em busca de um pensador venham, quer dizer, para o seu trabalho. Quer dizer, eu acho que isso daí é bastante importante, né? Isso lembra um pouco, né? Apesar que são situações diferentes, a capacidade negativa do Bion, né? Você está disponível, você está num estado de acolhida, né? E o estado de sonho também, né? O estado de sonho e que é importante você desenvolver esses temas num sonho, em associações, em imagens, né? Coisas que eu acho que você vai conseguir melhor. Quer dizer, eu estou falando isso assim, mas isso é um treino, né? Isso é algo realmente, né? Que é só com o tempo mesmo, né? É... Pode passar, Guilherme, por favor. Bom, eu vou passar esses dois próximos slides, que são sugestões do Renato Mezan. Como está gravando, né, depois vocês podem, ou também quem quiser, o PowerPoint, eu peço, ou pode pedir ao Guilherme, eu já mandei para o Guilherme, ele envia para vocês, sem problema, está autorizado, que são sete ideias, né? Só o anterior um pouquinho, Guilherme, por favor.
São dois, porque já estamos muito adiantados para a gente poder debater um pouco. 7 ideias que ele fala de como, se vocês puderem ler o artigo inteiro, que está na Trib, a Trib que eu dei de referência, eu acho que é melhor, porque ele desenvolve assim muito bem. Um pouco, apesar de Renato Bezan também ser um psicanalista, mas Renato Bezan é um professor. Então, eu achei que algumas coisas nessa composição estão um pouco voltadas para um certo academicismo, né? Mas eu acho que isso é bom, vocês vão poder separar essa referência. Quer dizer, tá naquela Trib que eu dei de referência e vocês veem depois, peçam ao Guilherme PowerPoint. Quem quiser algum esclarecimento, manda um e-mail para mim sem problema nenhum, viu, gente? Tranquilo, tá? E o último slide, esse que eu falo, que são as minhas sugestões. Primeira sugestão, ler. Segunda, ler. Terceira, ler. Não se escreve bem se não se lê. Isso é conhecido. E ler, tem que ler mesmo, né? E algumas pessoas muito dotadas talvez não precise isso, mas a maioria é isso. Você tem que ler, aprender a bossa, as manhas, ver as diferenças, os estilos. Eu sugiro exercitar um livro. Por exemplo, a forma o autor correlaciona os conceitos ou articula a teoria com a clínica, né? Você vê que autores, você começa a perceber diferença, né? Autores kleinianos, por exemplo, alguns neoclanianos têm um hábito, eles apresentam teórica e depois tem sempre um sonho revelador, né? Isso é um estilo, tem um certo estilo nisso, né? Que está dentro, eu acho que da ideia psicanalítica, mas isso é muito comum você ver em autores kleinianos, sempre esse sonho revelador, né? A estrutura narrativa dos textos, o encadeamento, início, meio, fim, isso que eu já falei, né? Como é que a pessoa, às vezes, como é que inicia um texto? O início é muito importante. Às vezes, você criar um início de impacto é uma coisa interessante. Como é a linguagem para comunicar as experiências subjetivas, né? Eu acho que isso é importante também para vocês estarem atentos. E os pontos cegos do narrador no texto. Também é interessante vocês procurarem isso, né? Eu vou dar um exemplo. Houve uma época lá na sociedade em que eu coordenava, quer dizer, substituindo um ex-supervisor meu, que foi o Carlos Duin, né? Ele criou o Fórum de Psicanálise, que era um fórum que discutia artigo do International Journal. Duin se aposentou e pediu que eu continuasse a coordenação, eu continuei por um tempo. Então, nós lemos uma vez um artigo do Howard Levine, que é um excelente analista, foi candidato a presidente da IPA, né? E um artigo excelente, né? Que se chama A Tela em Color. Tem até no livro aquele sobre estados de não representação da Blucher, e tem no livro anual também. Então, nós discutimos o texto e depois eu falei, tem uma coisa aqui que o Levine não se deu conta dele mesmo, que era um caso de uma paciente muito grave que ele atendeu a moça já no final da adolescência e início da idade adulta, um caso muito bem sucedido, mas que a moça, alguns anos depois, volta. Já tinha tido um filho, né? Tinha casado, tinha uma outra situação. E por algumas coisas ali, eu falei, vocês não acham, por exemplo, que ele praticamente ele voltou às mesmas questões que ele tinha trabalhado no momento anterior da análise? Eu coloquei, olha, eu acho que isso aí também teve um lado defensivo, porque ele tinha atendido uma menina e agora ele estava atendendo uma mulher. E eu acho que isso foi a minha interpretação, né? Eu acho que é aquilo que eu falei, alguma coisa que ele traz do inconsciente que ele não percebeu e talvez tivesse pedindo que percebesse. Pode ser que eu esteja percebendo errado, mas é importante ver também um pouco. Isso é uma leitura crítica que ajuda inclusive a gente a tolerar um pouco as frustrações, tolerar avaliações
que às vezes nós não recebemos bem, a tolerar críticas, poder debater críticas. Eu acho que isso aí ajuda nesse exercício. Eu acho que a gente escreve também para que exatamente a ciência evolua com isso. E a terceira sugestão é essa: escrever, escrever, escrever. Escreve um e-mail, aí confere se o e-mail está bem escrito, se você acha que para quem você está dirigindo o e-mail, se vai ser bem entendido, se faltou risos, né, para dizer que você estava rindo, porque, por exemplo, e-mail é danado, você está querendo comunicar a experiência subjetiva de que tá fazendo uma ironia, uma brincadeira, um humor, e se você não bota aquele RS, a pessoa que lê acha que você está criticando alguma coisa assim. Quer dizer, então você vê que às vezes são esses sinais que transmitem bem a experiência subjetiva. Bom, em linhas gerais é isso, acho que a gente ainda tem meia hora para debater. Espero que tenha trazido aí alguma coisa para vocês começarem a pensar e se animarem mais a escrever, né? A escrever para tudo isso. ABC, o prêmio João Calabria de Oliveira, né? Que é o prêmio que a FEBRAPS dá para os membros em formação, os temas livres, o congresso da ABC, e que a gente possa estar junto lá em Gramado, né? Eu acho que podendo, enfim, debater pessoalmente tudo isso. Obrigado novamente aí pelo convite e espero aí ter dado uma contribuição aí para vocês. E vamos ver aí se vocês querem trazer alguma questão, tudo isso. Bom, então está bem, vamos dar continuidade. Bernard, nós queremos te agradecer muito, né? Eu acho que tudo que tu trazes é muito estimulante, né? Acho que gera interrogações, dúvidas, né? Deve remeter a cada um alguma lembrança desse processo, não é? De cada um. Mas eu não quero me estender, nós temos 30 minutos para o nosso debate, para conversarmos um pouco. Então, eu peço que quem desejar fazer perguntas, algum comentário, né, dizer algo, que faça a sua inscrição no chat, que aí nós vamos selecionando aí de 2, 3 perguntas ou comentários para que as pessoas possam então se colocar, tá bem? Então está aberto, vamos ver se temos algo aqui já no nosso chat. Bom, Alexandre, ele pede as referências, né? Mas a nossa está sendo gravado o nosso encontro, então isso depois vai ser disponibilizado, né? Através. E também quem quiser, como eu falei, pode pedir o PowerPoint que tem lá o slide das referências, tem pouquinhas, mas são 2 revistas que tem bastante artigo. Fique à vontade, pode pedir, Guilherme pode ceder sem problema, tá? Isso. Nós temos também recebido aqui comentários, né, te parabenizando, Bernardo, mas temos a Aline inscrita, né, então acho que começamos com a Aline e à medida que as pessoas forem se inscrevendo, nós continuamos. Aline, ótimo, com você. Obrigada. Bernard, agradecer, eu acho que endossar o que o Guilherme e a Juliana, né, começaram falando, te agradecer pela generosidade em estar conosco, um evento que contemplou em algum momento 105 colegas conosco, em um ano de tanto trabalho, de tantos desafios, é algo que particularmente nos comove. Isso certamente tem a ver com a tua presença, com o interesse do grupo em poder te ouvir e aprender contigo. Então, muito obrigada. Falaste do outro buscado através da escrita, e fiquei pensando, né, nesse outro buscado através da tua experiência, dos teus olhos e da importância para a gente ouvir isso. A minha pergunta, eu fiquei interessada, tu falas de um trajeto anterior, né, que alguns de nós chegamos com pós-graduações, doutorado, mestrado, então há muitos vértices de escrita.
Eu queria te perguntar quais elementos tu enxergas no texto que, na tua percepção, configuram um material que a gente identifica, então, como analítico, psicanalítico. Né? O que tu, como autor, mas também como parecerista, editor, né, em algum momento, o que tu enxergas que tu defines, assim, ou que te traz essa ideia de que é uma escrita psicanalítica? Se tu pudesse nos contar um pouquinho mais disso. Muito obrigada. Tá bem. Nós temos na sequência também a Renata, que se inscreveu, então talvez a Renata possa também falar, e depois o Bernard, então, pudesse comentar a respeito da pergunta da Aline, né? E do que vem da Renata. Pode ser? Claro. Então, você, Renata. Primeiro eu queria agradecer, né, Bernard, toda a sua fala e a contribuição que você trouxe para a gente. E eu queria escutar um pouquinho mais a respeito, né, assim, nesse exercício de escrita, num exercício de poder lidar ao mesmo tempo com a questão da castração também, né? E te escutar também um pouquinho mais a respeito do que você pensa a respeito da questão ética, né? De que o atravessamento da questão ética na escrita, em termos de escrever trabalhos clínicos, né? Apresentar sessões, enfim, eu queria te escutar um pouco a respeito sobre isso. Bernard, só um minuto. Eu queria pedir aos colegas que mantivessem os seus microfones fechados enquanto não estiverem falando, tá bem? Nós tivemos algumas interferências. Bernard, contigo. Ótimo. Né? Bom, né? Bom, eu vou a pergunta da Tessa Coeta, né? É muito importante, né? Muito importante e muito difícil responder, quer dizer, acho que não basta questão de confidencialidade, questões ligadas a autorizações, né? Eu acho que aspectos judiciais presentes, isso tem um fator complicador, né? Mas, enfim, eu acho que também é muito difícil, essa discussão vem se estendendo, né? Por exemplo, eu estava lembrando, André Green é um autor, se você for ler a maior parte dos textos do Green, tem pouquíssima vinheta clínica, né? Pouquíssima. Acho que ele dá pouquíssimos exemplos, acho que quando dá. Ele realmente desenvolve, quer dizer, a conceituação teórica, né? Agora, realmente, eu acho que você percebe, talvez aí eu entro um pouco na pergunta da Aline, né? Você percebe na maneira como ele está desenvolvendo a conceituação, quer dizer, você vai junto, né? Quer dizer, você percebe que tem um pensamento clínico, tem algo, quer dizer, que ele está trazendo aquilo, mas dentro de uma referência subjetiva. Isso que, por exemplo, eu falei dos trabalhos, quer dizer, esses trabalhos de quem traz, assim, logo depois que termina o curso, está empolgado, está amando a psicanálise. Eu acho bom, a gente tem que amar a psicanálise, mas a gente tem que saber transmitir esse amor, antes de tudo, para os outros, né? Saber que os outros entendam isso. Quer dizer, eles às vezes assim, vem o conceito, quer dizer, muito, como é que eu vou chamar? Acho que muito fechado, quer dizer, você vê que não tem uma reflexão, você vê que é algo que, vamos dizer assim, aquele autor, isso é dificílimo de falar, né? Porque como a gente está lidando com narrativas, com subjetividade, você, por exemplo, percebe que aquele autor não incorporou ainda aquele conceito. Quer dizer, a maneira como ele descreve, a maneira como ele está trazendo aquilo, você vê que falta uma incorporação que pode ser tanto por não aplicação clínica, como por não ter uma análise pessoal. Às vezes a falta de uma análise pessoal, quer dizer, impede, em psicanálise a gente sabe que é isso, quer dizer, que esse conceito esteja, vamos dizer assim, interiorizado, internalizado. Né?
Então, eu vou pular, eu vou para cá e vou para lá, né? Quer dizer, então, voltando aqui à pergunta da Renata, quer dizer, nós estamos com um problema muito grande, né? Mas também como é que a psicanálise vai evoluir se nós não conhecermos as experiências clínicas dos outros? A gente pode ler o André Green, que quase não traz situações clínicas, porque nós temos uma clínica, nós ouvimos a clínica de outros colegas, lemos sobre a clínica de outras pessoas, quer dizer, então a gente tem análise pessoal, então nós percebemos, quer dizer, aquele processo, sabemos como aquilo está se processando, às vezes até dentro de nós mesmos. Então eu acho que essa é uma referência, quer dizer, que eu costumo ver. Agora, se você realmente me perguntar, porque, por exemplo, todas as avaliações vêm com aquele questionário, né? Quer dizer, a argumentação está boa? Quer dizer, a argumentação ela pode estar trazendo conceitos, mas não são conceitos que estejam desenvolvidos internamente. Eu precisaria de um exemplo, aí seria interessante eu trazer 2 exemplos até para mostrar esse aspecto comparativo. Aí vocês vão dizer, bom, mas isso aí é muito subjetivo. É verdade. Em psicanálise, a gente conta muito, quer dizer, com a subjetividade. Não há como. Né? Não há como criar, por exemplo, eu imagino que na academia você tenha, vamos dizer assim, determinados critérios, que são critérios. Você tem que fazer uma apresentação, tem uma sequência, tem as referências bibliográficas, quer dizer, tudo isso entra também na avaliação. Mas eu penso que a grande avaliação é mesmo ainda uma avaliação subjetiva, quer dizer, uma avaliação da narrativa, quer dizer, essa narrativa ela está ligada a esse nosso modelo: análise, supervisão e teoria. Quer dizer, isso eu acho que aparece muito nítido. Aí realmente eu teria que trazer exemplos que eu acho que mostram bem como é isso, né? Houve uma época que não foi o Britton, não. O International Journal, ele fez uns seminários pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, que eram seminários exatamente para isso, quer dizer, examinar como é que se avalia um trabalho psicanalítico. Então, ele exatamente trazia um trabalho e dizia por que é quem está avaliando, o que a gente está vendo aqui, quer dizer, exatamente esse foi um treinamento, exatamente por essa dificuldade, né? E agora nós temos uma dificuldade acrescida, que é essa dificuldade, por exemplo, de ter que ter um cuidado muito grande da clínica, né? O Gabbard, ele tem um trabalho, quer dizer, que eu levo muito em consideração, que é um trabalho assim, que ele coloca as várias hipóteses para você se livrar do problema. Pedir autorização do paciente, ou você disfarçar muito. Tipo, é homem, aí coloca mulher, enfim, faz alguma coisa. E ele coloca as vantagens e desvantagens de cada uma dessas escolhas. Quer dizer, cada escolha dessas tem a sua vantagem e desvantagem. Então, ele coloca isso no trabalho. Quer dizer, são escolhas. Eu tenho feito a minha escolha, tem sido de disfarçar ao máximo. Tentar disfarçar ao máximo. Às vezes, no mesmo material clínico, juntar 2 pacientes diferentes, por exemplo. Mas pacientes que, vamos dizer assim, 2 pacientes que têm, claro, cada paciente é um paciente, mas 2 pacientes que têm mais ou menos uma determinada semelhança de trajeto. Então, que você pode mesclar situações desde que, vamos dizer assim, aquilo leve ao seu objetivo.
Você pode dizer assim, ah, mas aí não anula? Não, não anula. Geralmente não anula. Eu acho que se você tem essa vivência de que você está trazendo uma narrativa verdadeira, quer dizer, dessa situação desses pacientes, eu acho que cai bem. E o leitor tem, o editor tem, você sente quando alguma coisa está fake. Quer dizer, eu estou reforçando muito esse narrativo subjetivo, mas isso funciona um pouco assim mesmo. Não sei se eu respondi vocês. Renata, também não sei se eu respondi. Respondeu, obrigada, ótimo. Renata está sem o... Você não a escutou? Escutei, mas eu achei que ela estava sem microfone, mas não. Então está bem. Nós temos aqui mais duas questões. Ana Laura, nossa colega de São Paulo, ela diz assim: penso que temos pouco empoderamento quanto à contribuição que podemos dar à ciência da psicanálise. Ou seja, penso que todos contribuímos para a construção desse saber, que na verdade é tão recente com a nossa escrita e publicação de ideias. Queria que você discutisse isso. A Letícia pergunta, aquela frase que você traz inicial, a quem escreve o que pensa e quem pensa ao escrever, ela pede a referência, né? Eu acho que era do texto do Ogden, se não me engano, não é? A referência é do Ogden, mas ele é citado num dos artigos que está numa dessas revistas de referência. Eu não vou saber dizer qual era o artigo, aí a gente pode até procurar depois, mas a frase é do Ogden, né? Aqui a Fernanda está colocando que é nas leituras criativas, ensaios sobre obras analíticas seminais. Isso também está isso? Então ótimo. Quer dizer, então a pessoa que tirou a referência tirou esse livro que você está falando. Isso aí. Tá bem. Então, sim. Desculpa, Bernardo, eu só gostaria de falar a próxima pergunta, que aí você pode dar continuidade, pode ser assim? Nós temos mais parabenizações também a você. Eu só não vou ler uma a uma, porque nosso tempo está ficando bem curtinho. Claro. Né? E a próxima pergunta do Alexandre, ele diz assim: quais os riscos de fazer uma avaliação acadêmica de um trabalho psicanalítico? Tá, ótimo. Né? Eu acho que essas três coisas, de alguma forma, elas se colocam, né? Elas se juntam, né? O risco de fazer uma avaliação acadêmica, eu não tenho experiência, eu vou falar por suposição. Eu não sou professor, eu não tenho atividade acadêmica, quer dizer, então eu não sei também como se faz uma avaliação acadêmica, mas eu imagino que tenha requisitos que sejam, acho que, bastante diferentes. E o risco, eu penso que é exatamente de ficar no objetivo, ficar, vamos dizer assim, na questão conceitual, mas não o conceito vivo, né? O Green é que tem um livro que se chama O Discurso Vivo, né? Quer dizer, não é que o discurso acadêmico é morto, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu acho que é importante, quer dizer, dentro da nossa escrita, que seja exatamente isso, o discurso vivo, quer dizer, o discurso que você mostre, quer dizer, o seu vínculo erótico, quer dizer, com aquele texto ou com aquele paciente. Erótico, assim, nesse sentido, libidinal, no sentido da ligação que você estabelece. E eu acho que as referências acadêmicas, e por isso que eu disse, inclusive, que isso tem sido um problema para as revistas psicanalíticas. Porque, por exemplo, tem certos artigos que são escritos, por exemplo, a pessoa pode querer trazer assim, uma experiência clínica, que é complicado, aquilo para uma indexação, aquilo é complicado, porque não tem certas exigências, quer dizer, certas exigências tem que ter conceito, tem que ter referência, quer dizer, então, isso, vamos dizer assim, de alguma forma, desvia um pouco esse lado
narrativo psicanalítico, penso eu. Agora, eu também não acompanho as teses que são apresentadas nos mestrados e nos doutorados. Quer dizer, pode ser que eu esteja falando uma grande bobagem, né? Mas a impressão que eu tenho, do pouco que eu conheço, do que as pessoas me dizem, é que fica um discurso diferente, um discurso acadêmico, não é o discurso psicanalítico vivo, né? E eu acho que é isso, né? Na primeira colocação foi quem foi? Como é que é o nome da primeira? Ana Laura. Ana Laura de São Paulo, né? Que eu acho que o que a Ana Laura trouxe, eu acho que é isso. Eu acho que a nossa, nesses 100 anos, empoderar, né? É isso, é sempre tornar a psicanálise viva. Quer dizer, a psicanálise viva é a psicanálise das relações, é a psicanálise da narrativa, é a psicanálise que os conceitos eles tenham uma repercussão tanto na sua clínica quanto uma repercussão interna. Quer dizer, você tem que ler um conceito. Quer dizer, por exemplo, eu imagino que academicamente você precise explicar o conceito. Quer dizer, se você, por exemplo, num trabalho, você coloca numa determinada situação assim, eu estava servindo de objeto transicional. Quer dizer, quando você coloca eu estava servindo de objeto transicional para aquele paciente, quer dizer, isso é um público que você sabe que está lendo e você está falando algo da relação vivo que você não precisa dizer ali o que é objeto transicional. Você não precisa explicar. Quer dizer, isso volta até, por exemplo, à sua primeira questão, Aline. Quer dizer, a maneira como ali colocou, quer dizer, ele falou de uma situação da transferência em que ele está cumprindo a função de objeto transicional para aquele paciente. Então, a gente vê que ali tem algo psicanalítico. Bom, isso é um trabalho psicanalítico. Mesmo eles não estão dizendo o que é objeto transicional, quem foi que falou de objeto transicional, claro que isso é importante também para o trabalho. Mas no momento, esse pequeno trecho, se isso tiver encadeado com as conceituações, quer dizer, então a gente pode dizer, não, aqui temos um trabalho psicanalítico. Quer dizer, esse pequeno trecho caracteriza. Você pode até dizer, olha, faz o seguinte, explica um pouquinho melhor, bota isso aí do teu objeto transicional, coloca isso em palavras, de uma forma simples, só para, por exemplo, quem não conhece muito o Winnicott, talvez seja interessante ter uma ideia do que está falando. Mas o que determinou que aquele trabalho é psicanalítico é esse pequeno trecho em que você viu que aquele analista, aquele membro em formação, sabia do que estava falando quando estava dizendo isso. Quer dizer, isso tem uma relação. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer, continuar a manter, quer dizer, esse discurso vivo, né? Para usar aí o termo do Green, quer dizer, que é um discurso em que essa psicanálise está sempre presente, essa psicanálise narrativa, essa clínica, a relação, a transferência, ou como a Renata falou, também a castração também faz parte da relação, né? Tá bem, nosso tempo está chegando ao fim, mas o Guilherme quer fazer ainda uma pergunta, e a Bianca escreve aqui, Bernard, primeiramente gostaria de agradecer por esta troca frutífera. Te ouvindo, pensei em A Rosa do Povo. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. E agradece. Guilherme. Isso aí, bonito, né? É isso aí, dorme com a bola, mais popular do técnico de futebol, né? Convive com os poemas, né? Eu lembrei também, antes do Guilherme perguntar, de falar também do outro problema um outro poema do Drummond, que é luta, que ele diz lutar com palavras, né? Lutar com palavras, se vocês puderem, é O Lutador, o título do poema. Lutar com palavras
é uma luta mais vã. No entanto, lutamos, mal rompe amanhã. E aí ele desenvolve esse poema exatamente nesse sentido, essa luta, esse aproximar, esse erotismo com a palavra, e a palavra tem um momento que ele diz, parece que está se configurando, mas a distância entre o beijo e a boca aparece e tudo se esvai novamente. Quer dizer, esse trabalho contínuo que a gente tem que fazer com a nossa escrita. Mas deixa o Guilherme perguntar. É uma pergunta até para também estimular os colegas, né, que é o nosso interesse aqui. Bernardo, quando você era membro em formação, você mandou trabalhos para alguma revista? E se não mandou, você gostaria de mandar? Olha, esse trabalho do Reis que eu falei, eu estava em formação, tanto que foi o supervisor do meu primeiro caso oficial quem deu. Eu não me lembro de ter mandado trabalho. Olha, mas eu durante a formação, eu escrevi alguns trabalhos, por exemplo, em simpósios lá da sociedade. Quer dizer, eu me lembro de ter participado de um comitê, na época, estava muito em discussão a questão da crise da psicanálise, né? E eu me lembro de ter participado de um comitê Cortou. Vocês estão ouvindo que aí? eu escrevi um trabalho sobre a crise da psicanálise, um trabalho grande. Eu comecei na formação. Eu me lembro que eu fui na Sociedade de Observação MB, na Sociedade de Observação MB, no primeiro ano um pódio, né? Aí eu me inscrevi, na maior, meio cara de pau, né? Não, eu queria falar, eu apresentei algum negócio sobre relação mãe-bebê, falando meio contra, quer dizer, eu estava começando, não sabia nem do que eu estava falando, mas já fui contra direto. Eu fui, eu acho que eu não mandei para a revista, mas escrevi alguma coisa durante. Esse do Reis que eu falei, eu estava em formação. Esse eu tenho certeza. Mas eu acho que estimulem, mandem sim, mandem. Não levem em consideração aquilo que eu falei, porque vocês já passaram, já não estão mais fazendo trabalhos de término de graduação, já estão mais adiante. Eu acho que devem mandar, devem escrever, e assim, vai ser rejeitado, a gente tem trabalho rejeitado, a gente tem trabalho que dizem que é para mudar tudo, mas é assim que funciona e funciona bem. Nós não somos Freud para não precisar de ninguém corrigindo trabalho, apesar que nesses 100 anos o que mais se faz é corrigir o que Freud disse. Não, Freud não viu isso, Freud não viu aquilo, o que ele falou não tinha nada a ver, hoje é que a gente sabe das coisas, quer dizer, hoje estamos nós aqui revisando Freud, né, sempre, né? Bem, nós estamos, né, chegando ao finalzinho do nosso encontro, temos aí 2 minutinhos. Aline, Guilherme, né, vocês querem dizer algo antes do nosso encerramento? Gui? Por favor, Aline. Hoje à noite é do Guilherme e da Juliana, que organizaram com todo carinho essa oficina de escrita. Bernardo, deixar o encerramento para a Juliana fazer aí o fechamento, mas mais uma vez te agradecer. 105 colegas reunidos, né, nessa noite para poder te ouvir, aprender contigo, foi um privilégio ímpar. Obrigada mais uma vez pela generosidade, pela tua disponibilidade. Eu tenho certeza que a gente sai muito mais preenchidos do que chegamos no início do encontro, e todos nós com sementes da escrita, que rendam frutos bem bonitos e que todos vocês possam escrever para o Construções 7, também para o prêmio da FEBRAPS, para que a gente possa fazer as nossas ideias circularem, né? Nós temos, eu acho que, muito a dizer, e isso precisa ganhar um espaço. Conforme o Bernardo está dizendo, tem esse espaço na FEBRAPS, tem também na ABC. Então, obrigada, Bernardo, obrigada a todos por estarem conosco. Eu que agradeço o convite. Bernardo, nós precisamos de uma foto também. Por favor, a gente fica à vontade para falar, mas a gente precisa de um registro da noite, tá bem? Tá ótimo. Então, vamos lá. Então,
ajeitar aqui a câmera. Tá bem. Quem quiser desbloquear a câmera, pessoal, se possível, vai ser ótimo. Se não, tá muito bem. Vamos lá. 2, 3 e... Tá ótimo. Bernardo, por favor, tu ias falar. Obrigada. Obrigado. Bernardo, Não, só estou dizendo que eu é que agradeço o convite, espero realmente ter contribuído, né? Vou esperar a Juliana falar. Está bem. Eu deixo as palavrinhas finais com você, então. Bom, né, acho que repetindo o que a Aline disse, mais uma vez, muito obrigada a você, muito obrigada a todos, né, que participaram, que estiveram conosco, até esse horário, não é? 10h30 da noite. E reforçar, então, o convite, né, para que realmente escrevam, mandem os seus artigos. Nós já enviamos a carta convite, o nosso tema é entrelaçado, a clínica, a formação e o mundo, né? Penso que é um tema amplo, que podem sair trabalhos muito bonitos, né? Acho que depois dessa oportunidade de nós estarmos com você, acompanhando, né, o que você nos diz sobre todo esse processo, eu acho que ficou como um estímulo para todos nós. E lembrando que o prazo também para o envio dos artigos é até 28 de fevereiro do ano que vem. Então, nós temos bastante tempo para nos organizarmos. Certo? Bernardo, eu vou deixar então as palavras finais com você e agradecemos mais uma vez. Obrigada. Bom, gente, eu só tenho a agradecer o convite. Para mim é uma satisfação saber, né, que estimulou pelo menos os colegas a virem, né? Eu acho que isso daí para mim também me dá grande satisfação. Espero ter realmente, quer dizer, contribuído, pelo menos contribuído é assim, né? Dá uma faísca, né? Eu acho que faísca para que realmente escrevam, que eu acho que isso é bom e eu acho que é bom para a psicanálise também. A psicanálise só tem a ganhar com isso, né? E muito dessas perguntas, a gente saber essas diferenças, o que é uma psicanálise às vezes mais acadêmica e clínica, mais narrativa, eu acho que aquilo que caracteriza mais, quer dizer, a nossa instituição, né? Eu acho que isso aí também é algo muito importante da gente ter em mente, né? Eu acho que se serviu de estímulo, se sair um trabalho que seja disso, eu já vou me sentir bastante gratificado, né? Certamente. Tá bom? E obrigado novamente, tá? Obrigada. Tá, então. Então, está bem, pessoal. Boa noite, uma ótima Boa noite. Boa semana a todos. Tchauzinho. Tá, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom descanso. E só fiquem à vontade de qualquer esclarecimento também. Peço ao Guilherme o meu e-mail, pode enviar um e-mail sem problema nenhum, tá? Se acharem interessantes, tá? Tá bom. Obrigada. Muito obrigada, Bernardo. Obrigada. Sem palavras. Obrigada. Tá aqui. Tchau, gente. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, pessoal.